Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 25 de maio, né, de 2023. Vamos dar graças a Deus, né? Estamos aqui firmes, em obediência, oração, vigilância, né? Graças ao bom Deus por tudo, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Que Ele nos tem dado. São muitos, né, irmãos? Graças a Deus, né? Então, vamos continuar aí com a nossa meditação aí, né? Meditação, agora é meditação mesmo, né? Não é história, não. Porque nós estamos falando aqui dos inimigos da igreja e da fé cristã, né? Certo? Porque nós vimos aí, né, pela história, que o cristianismo ele elegeu os seus inimigos, né? E nós não vimos no meio dos seus inimigos nenhum desses inimigos que nós estamos vendo aqui nas escrituras, né? É isso? E não paramos, não. Vamos ver, vamos continuar aqui, né, hoje, talvez amanhã, falando dos inimigos da igreja segundo as escrituras, né? Então nós vamos continuar aqui. Nós paramos aqui no Gálatas, né? Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 7, 8 e 9, né? Quando Paulo, escrevendo ali para os Gálatas, ele disse o quê, ó? No versículo 6, 7, 8 e 9. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou, né? A graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, irmão, estamos vendo aqui, né, ó, um inimigo da igreja, né, que é o quê? Aqueles que inquietam, né, e querem transtornar o evangelho de Cristo. Falsos irmãos, né, falsos cristãos, né, as religiões que falam em nome do Senhor Jesus, né, elas pregam outro evangelho, né, embora usem as escrituras, né, embora usem o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, eles pregam outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho que os apóstolos pregaram, né? Então nós estamos vendo aí, ó, no meio dos inimigos das religiões, das denominações cristãs, eles não falaram nesse tipo de inimigo, né? Que é incentivado pelo maior inimigo da igreja, que são os anjos caídos, né? Que é o diabo, né? Aí aqui no versículo 2 de Efésios, aliás, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, ele continua falando, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está aí, ó, os inimigos da fé cristã e da igreja. Quem são? O mundo, o curso do mundo, né? O príncipe das potestades do ar, que é o diabo, né? Certo? E as potestades do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então são esses aí, né? Os inimigos do cristão verdadeiro, da igreja, são esses aí, né? E aí o Paulo ainda em Efésios, no capítulo 6, né? No versículo 10 em diante, né? 12 em diante, ele vai dizer o quê, ó? 12 em diante ele vai dizer o quê, ó?
Ó, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, certo? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Olha aí, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Tá que os inimigos da igreja estão todos aqui, né? Não é a carne nem o sangue. É isso, quer dizer, os nossos inimigos não são a humanidade, não são as pessoas, né? Embora eles trabalhem contra nós, né? Contra a igreja, porque o diabo consegue persuadi-los, né? Certo? E aí eles é que se tornam inimigos da igreja, e não a igreja que, né? E não a igreja que, digamos, elege eles como inimigos. Os inimigos da igreja são as potestades, né? Principados, que estão realmente lutando contra a igreja para que ela não apareça, né? Os príncipes das trevas, né? As hostes espirituais da maldade, que conseguem persuadir os homens, né? Conseguem persuadir as pessoas para deturparem o evangelho, né? E se tornarem inimigos da igreja, né? Mas eles são, né? Basicamente eles são as potestades do ar, né? Eles é que são os verdadeiros inimigos da igreja, né? Por isso é que o Paulo nos diz lá que nós devemos estar com a armadura de Deus, né? Aquela armadura lá, o capacete da salvação, né? É isso? A espada da palavra, o escudo da fé, para que a gente possa lutar contra os inimigos da nossa salvação, que não é a carne e o sangue, não são os homens e nem as mulheres, né? Embora eles possam estar querendo lutar contra a gente. Mas por quê? Porque eles são influenciados, né? Pelos espíritos, pelas potestades do ar. E aqui no Timóteo, na primeira de Timóteo, capítulo 1, 10, 11, né? No 10, né? Na verdade, ele está dizendo o que aqui no capítulo 1, logo no início? Está dizendo que no versículo 3 ele diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, ó, ensinadores que ensinam outra doutrina são inimigos da igreja, né? Por isso é que as denominações são inimigas da igreja, porque elas ensinam outra doutrina, outro evangelho, né? Nem se deem a fábulas, né? Genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, né? Que consiste na fé. Aí ele vai dizer o que? O fim do mandamento é o amor de um coração puro, né? No versículo 5, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, né? E aí, pulando aqui para o 10, ele vai dizer, né, que ele está dizendo aqui que a lei, né, a lei da graça, digamos assim, a graça, ou a aliança da graça, ela não é, né? Vamos ler aqui o 9. Sabendo isto, ó, que a lei não é feita para o justo, né? Mas para os injustos e obstinados, né? Para os ímpios e pecadores, profanos e religiosos, parricidas e matricidas, né? Aí no versículo 10, para os fornicários, sodomistas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros. E aí vem a coisa interessante, ó, também mais importante. E para o que for contrário à sã doutrina, né? Então, tudo aquilo que for contrário à sã doutrina é potencialmente ou é um inimigo da fé, né? É um inimigo da igreja. Porque a igreja ela é o quê? Coluna e firmeza da verdade, ela é a dona da verdade. Então, a igreja ela não anda com mentira, ela não anda com evangelho falso, com doutrina falsa, né? Com doutrina errada, porque ela segue exatamente os ensinamentos apostólicos. Amém?
Vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos nós. E amém, né? Até amanhã, se Deus quiser.